envolventes e perspectivas intrigantes para você. Olha, eu estou duplamente feliz porque a gente pode, mais uma vez, aproximar a população da autoridade, saber aquilo que está sendo feito. Até mesmo a Ângela está ali com a nossa live para reivindicações, para perguntas, para dúvidas. E quando houve a eleição do governador Tarcísio e do vice Felício Ramute, o nosso programa foi o primeiro que você visitou, né? O primeiro. E o primeiro a gente não esquece, e de lá para cá nasceu uma amizade, uma parceria. E semana passada, com esse tempo maluco, uma hora 40 graus, outra hora 10 graus, eu precisei, né, parar no pronto-socorro, e o meu amigo, meu irmão, Patrício, apresentou o nosso Troca de Opiniões, deu um show, né, já pela larga experiência do debate em família, e eu quero que você faça as honras da casa, por favor, para o nosso convidado. Bom dia. Bom dia, João, bom dia, Felício, bom dia, prazer ter o governador aqui com a gente, né? Sempre bom tê-lo aqui com a gente. Eu já posso chamá-lo de governador, porque você já ocupou várias vezes esse posto durante esse ano todo, tá? Então para nós já é governador. E né? será sempre governador. Será sempre governador, né? Além de amigo dessa casa. O que é mais o importante. Carinho que o Felício tem, o respeito. O carinho que ele tem, o respeito. A audiência que ele sabe que é grande. É. Porque é importante, não adianta fazer se a população não tomar conhecimento. É isso aí. E você sabe, Patrício, que a última vez que o Felício veio aqui, eu perguntei para ele, você pode me dar um presente? Você pode colocar vidro no túnel lá do Guarujá, você lembra disso? Porque vai ter o túnel que vai ligar Guarujá a Santos. É isso aí. E eu queria muito olhar para o alto os peixes. Ver os peixes. Ver os peixes, né? Você é os peixes, o grande aquário. Bom dia, João. Bom dia, Patrício. Bom dia a todos que estão nos ouvindo na Rádio Capital. Um grande prazer poder estar aqui. Aqui me sinto em casa, de fato. E é mesmo. E é muito bom poder... E esse é uma rádio que está próximo das pessoas, e para nós isso é muito importante. Porque a gente vai acertar mais se estiver mais perto das pessoas, dos nossos prefeitos e prefeitas. E você vê como o João, ele pensa longe. Ele já quer fazer um túnel e um aquário ao mesmo tempo. Com dinheiro já só, duas obras em uma. Não, porque eu falei, deve ser uma maravilha você olhar assim, ver os peixinhos passando, tudo. Mas vai ser um túnel fechado. Sem onda. Sem onda. Sem onda, sem onda. Porque não pode ter onda ali, né? Mas essa é uma grande obra, esperada pela população ali há muitos e muitos anos. Vai virar realidade. É um projeto em parceria, é importante dizer. Governo do Estado com o governo federal. Recurso metade do governo estadual, metade do governo federal, da autoridade portuária, mas o projeto é nosso, a nossa secretaria está muito empenhada, o governador Tarcísio vai transformar em realidade esse sonho antigo do litoral e de todos nós, na verdade, que usamos Santos, seja a trabalho, seja na questão logística, o porto que é tão importante, ou para turismo. Você é considerado um dos maiores prefeitos da história de São José, fez um trabalho lindo. Eu queria tirar uma dúvida com você para começar. Né, eu percebo que hoje se fala muito de Guarda Civil Metropolitana. Ocupa um grande espaço. E o que eu descobri é que cada município tem seu regulamento para a Guarda Civil. Em um você pode andar armado, no outro não pode, outro você tem um papel de segurança, no outro não tem. Você, pela sua experiência, pelo que a gente precisa hoje da Guarda Civil, principalmente aqui em São Paulo, você defenderia uma regulação em nível nacional para a GCM? Olha, tem avançado muito esse apoio das GCMs à Polícia Militar, né, mais especificamente, mas enfim, às forças de segurança. De fato, a gente percebe as cidades que conseguiram avançar na integração. O mais importante é um trabalho de integração entre as forças de segurança. Polícia Civil, Polícia Militar, tem cidades que tem a rodoviária federal, rodoviária estadual e a própria GCM, que é tão importante. De fato, já existe, né, João, uma regulamentação. Tem cidades acima de tantos mil habitantes que podem ter, por exemplo, sua guarda armada. Podem, não significa que tem. Aí cabe ao prefeito optar por armá-la ou não armá-la. O tipo de... O prefeito decide. Decide, claro, junto, obviamente, com a Câmara Municipal, com a sociedade da cidade. São José dos Campos tem o direito de ter uma guarda armada e assim o tem. Aliás, uma guarda muito bem equipada, mas principalmente integrada com as forças de segurança. Senão daqui a pouco nós temos mais uma equipe de segurança fazendo o mesmo trabalho das outras. Então, a formação original de uma guarda é com o objetivo de cuidar do patrimônio público municipal. Cuidar das suas praças, cuidar dos seus parques. Mas, naturalmente, isso foi se expandindo nas cidades. A gente tem que tomar o cuidado necessário também para não extrapolar as suas permissões dentro da atividade da guarda, mas hoje ela é mais ampla, já tem sido bastante discutido, discussões inclusive do que pode e o que não pode, né?
às vezes um juiz, um promotor quer restringir uma atuação de uma Eu guarda. posso tirar uma em dúvida alguns com você? quadros, em alguns casos isso dá certo, outros não. GCM pode usar arma a partir de que preparação? Não, ela tem que ter curso, claro, tem todo um curso e é importante que seja feito. O curso tem que ser um curso aprovado. Por exemplo, lá em São José dos Campos, eu sei que o atual prefeito, o Anderson, ele abre quando vai fazer um curso para admitir novos guardas para outras cidades, para poderem fazer o curso juntos, porque aí é o mesmo custo, você consegue faz, dividir. Tem cidade que convoca 5 guardas, 3 guardas, 2 guardas, não só isso, como as autorizações da Polícia Federal, que está dizendo de porte de armas e o treinamento constante. Então tem cidades que tem até um stand de tiro, tem cidades que não tem, para prática, porque existe um regramento para qualquer força de segurança portar uma arma. Ele tem que se manter praticando, então também existe este regramento específico da Polícia Federal. Patrício, eu como carioca, eu não sabia que no Rio a Poderia GCM ter, não é armada. mas é porque não armado. quer, mas É. poderia. Então, é porque não quer, né? É porque seria mais uma armada no Rio de Janeiro, né? Seria Já mais tá- uma armada no Rio de Janeiro. Quer O dizer, Rio de Janeiro é uma história à à parte. parte. É mais uma armada no Rio de Janeiro. Mas o GCM olha, conquistou o um espaço muito grande, né, Mas Patrício? o GCM em São Paulo, ele vem sendo praticamente o que era a Guarda Civil no passado. Né? Nós tínhamos aqui, antes da Polícia Militar, tinha a Polícia Militar e a Guarda Civil. Depois juntou-se exatamente a Polícia Militar Olha, com a no Guarda caso de Civil. São Paulo, eu posso testemunhar aqui para vocês. São mais de 7 mil homens e mulheres, né? Sim. Na GCM de São Paulo. Tem dado um grande apoio. Nós vimos agora também a instalação do sistema de câmeras inteligentes, tão importantes para ajudar. Porque, obviamente, não se faz segurança pública como se fazia antigamente. Assim como não se faz rádio, como se fazia antigamente. Hoje você tem que usar tecnologia, câmeras automáticas, né? Transmite o som e a imagem. Tudo isso muda. A mesma coisa tem que ser aplicada para as forças de segurança. O uso da tecnologia, câmeras, reconhecimento facial e, ao mesmo tempo, claro, sempre podendo chamar, né? E aí sim, o governador Tarcísio já chamou mais de 5 mil aprovados nos concursos da Polícia Militar. Agora estamos na fase final do concurso da Polícia Civil, que eles também passam por uma capacitação antes de assumir. Então, às vezes, a população não tem esse conhecimento. Você chama hoje um policial militar, só daqui a 8 meses é que ele de fato efetivamente pode estar nas ruas. Então a gente tem essas dificuldades inerentes até da profissão, que tem que ter todo o cuidado necessário, todo o preparo necessário, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. E agora, até o final desse mês, nós estamos convocando novos policiais, investigadores da Polícia Civil. Mas a população poderia entender, então, que nesse momento há uma integração entre a Polícia, em São Paulo, entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e também a GCM? Especificamente no caso de São Paulo, mais especificamente na questão do centro da cidade de São Paulo, eu posso afirmar a você que nunca nós tivemos, Patrícia, uma integração tão grande. Semanalmente, eu pessoalmente, junto com um representante da prefeitura e os nossos comandantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, da região central e da GCM, se reúnem semanalmente para que a gente possa discutir ideias e formas de atuação conjunta entre essas forças de segurança. Por isso que nós já tivemos uma redução de abril até agora de mais de 50% do número de roubos na região central e mais de 30% de furtos na região central. Isso não precisa perguntar para mim, qualquer um que frequenta, tem loja na região central, que trabalha lá, que faz, pode perguntar para os moradores da região central, já viram essa melhoria expressiva. Ainda não é uma sensação de segurança, né, João? Porque uma coisa é o número... Já é um avanço. Mas é um avanço. Aí depois isso tem que se transformar na sensação de segurança. Mas a gente percebe os donos de bares e restaurantes, donos de estabelecimentos comerciais, eu me reúno, aliás, hoje eu saio daqui e vou atender na região central, lá na Rua Boa Vista, eu atendo consegues, comerciantes. Então, quando eu falo hoje sobre a região central, eu posso falar daquilo que eu escuto. Você tem uma agenda lá hoje? Hoje eu tenho uma agenda o dia inteiro, eu atendo num gabinete que eu faço lá na Rua Boa Vista, na região central. Hoje eu vou receber, por exemplo, comerciantes, Associação de Comerciantes da Santa Efigênia, vou receber Conseg. Para quê? Para poder ver o que a gente avançou e como a gente pode aprimorar ainda mais o trabalho. Vou ter uma reunião com síndicos de prédio também. Então, nesse aspecto, eu ainda sou meio prefeito e meio Uma vez vice-governador. prefeito, sempre prefeito. Mas esse olho no olho. Aí eu tenho convicção para vir aqui e dizer,
melhorou de fato, as pessoas reconhecem, a gente tem que avançar ainda mais, claro, tem muita coisa ainda acontecendo e por fazer na região central da cidade de São Paulo, mas a gente tem a convicção de que melhorou muito em relação a 1 ano e meio atrás, quando o governador Tarcísio assumiu o governo. Agora, você falou muito sobre o centro da cidade. Como é que está essa coisa das ocupações dos prédios do centro da cidade, essa situação das invasões que ainda existem, né? E assim, pelo que a gente percebe ali, são muitos imigrantes, né, que estão realmente participando dessa invasão. Patrício, eu acho que sempre o mais importante quando a gente fala de centro, né, que na verdade, é uma grande população. Aliás, eu cheguei que em São frequenta Paulo, o centro. eu cheguei em São Paulo pelo centro da cidade. O centro de São Que Paulo era é uma maior que o coisa, Uruguai. exatamente. era uma coisa maravilhosa, É um país, fantástica. né? É um país, É um país. É um país e é muito bonito. E eu acho que o principal ponto é a gente separar ali o joio do trigo. É tão importante que a gente esteja atento para separar as diversas atividades que acontecem, as regulares e as irregulares ou ilegais. Aliás, recentemente, acho que vocês, que eu vi que vocês noticiaram muito, a questão da operação que nós tivemos contra o crime Debatemos organizado isso aqui com muita na região. E força. tem a ver Semana com passada. um pouco do que você falou e eu vou explicar por quê. Ali foi uma ação integrada, essa é uma grande diferença dessa ação, porque nós tivemos várias agências atuando em conjunto, até a Anatel estava atuando em conjunto. A Anatel, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, GCM. Ministério Público, GCM, todos atuando de forma integrada nessa operação, e que era muito diferente de tudo aquilo que a gente E viu. pelo visto não aconteceu só no centro, né? Isso. Ele aconteceu Exatamente. na Um ano e periferia meio- de São Paulo. E 1 ano e meio de investigação. Exatamente. Né? Não é uma coisa que tiraram do dia para a noite. Fazendo as conexões do crime organizado. E aí a gente encontrou pensões, né, que serviam ao crime. Tinham estabelecimentos de prostituição que serviam ao crime. Às vezes, muitas mulheres que frequentam a cena aberta de uso, que é lá na Rua dos Protestantes, conhecida popularmente como Cracolândia, elas iam, né, até esses locais de prostituição para ganhar algum recurso para trocar por droga, para consumir droga. É exploração. Sim. Por isso que ela era saúde e dignidade, era o nome da operação. As pessoas têm que entender que o crime organizado usa essas pessoas, né? Essas pessoas que estão ali numa cena aberta de uso, numa situação Cria uma de dependência. dependência, de depois, né? vulnerabilidade. E cria-se todo um aparato a favor do crime. Então, Aliás, pousadas... elas estão ali só porque o crime organizado existe. Porque se o crime Exatamente. organizado não existisse, não haveria como então, estar ali. pousadas, É. tivemos também fechado. Então foram mais de 40 estabelecimentos, tanto pousadas, hotéis, quanto também os que nós chamamos de ferro-velhos ou ferrolhos. sim, Os ferro-velhos, nós tínhamos um ferro-velho lá, João, que tinha aquisição de 1.500 litros de pinga. Ele Meu trocava, você levava lá o fio de cobre que roubava, provavelmente. Sim. Ele receptava aquilo e trocava por pinga, por dinheiro, em alguns casos até por droga, né? Mulheres grávidas se prostituindo. Então, Então, uma tudo isso foi cadeia investigado. criminosa, né? É, É uma uma cadeia criminosa. E ali a gente também teve uma ação conseguimos prender o Léo ali do Moinho, né? Sim. Também é muito importante essa prisão, né? Para começar a fazer com que essa cadeia criminosa possa ir se derrubando. Claro, isso não acontece numa operação. Essa é a primeira de uma série de operações, né? Então, ferrolhos foram mais de 15 ferro-velhos, né? Sim, que a gente sim. chama, que serviam de lugar de receptação de materiais roubados. Todos foram emparedados, né? Ou seja, proibidos da atividade. E tem uma vantagem, viu, João e Patrícia? Uma novidade também que pouca gente sabe. Nenhum novo ferro-velho pode abrir no centro, porque a lei de zoneamento, que foi aprovada recentemente, Não agora permite isso. não permite mais novos estabelecimentos. É. Aqueles eram estabelecimentos que tinham CNPJ. Agora, uma vez cassado e findada a atividade, se ele quiser trocar, botar o nome de uma prima, de uma tia e abrir uma nova, não pode. Lá é proibido. Então, qualquer novo ferro-velho lá é ilegal e tem que ser fechado imediatamente de forma administrativa, que é o que nós vamos fazer. Bom, enfim, essa grande operação também, entendendo a questão dos recursos, né? A gente tinha propriedades que nem eram usados por criminosos, mas ela tinha sido adquirida com dinheiro fruto do crime. E elas também foram impedidas de permanecer funcionando. Hotéis grandes, hotéis de 14, 15 andares que pertenciam ao tráfico. Por fim, uma grande operação que se junta a uma série de ações que nós já vemos fazendo ali na região central. E aí a gente tem a questão também de ocupações irregulares. Por exemplo, nós temos um problema hoje de uma invasão na Rua dos Gusmões, que é utilizada pelo crime organizado. Nós estamos trabalhando no processo, né, judicial
para pedir essa reintegração. É uma área, inclusive, né, que pertence à prefeitura, que foi invadida, né, e no momento exato não houve a reintegração de posse e agora tem essa dificuldade. Outras ocupações. E a gente precisa também dizer da produção de unidades habitacionais na região central, Sim, onde a lógico. gente tem conseguido entregar um grande volume em parceria também com o município. Portanto, atuação contra o crime organizado, apoio social para aquelas pessoas, principalmente as das cenas abertas de uso ali, e de saúde, o que a gente faz diariamente. Mas só para encerrar, para você ter uma ideia, a gente tem uma operação que chama C35. Só nessa operação, lá dentro da cena de uso, com provas consistentes, nós já prendemos 155 traficantes. Nossas operações não são contra o usuário. O usuário precisa de apoio Tratamento. social. Saúde, é saúde. Apoio de saúde, o É hub saúde, é. já está lá na região central. Então, tem que ser multidisciplinar, que é o que a gente vem fazendo. Eu escuto que agora, vocês sabem, na época de eleição aparecem Tudo. os gênios com as soluções mágicas. Todo mundo tem É. uma... E toda vez que eu escuto os gênios com as soluções mágicas, eles falam aquilo que há 1 ano e meio a gente vem fazendo com bastante cuidado e critério, né? A sua ação integrada, multidisciplinar, saúde. Agora, acabei de vir da 36ª, reunião 36, hein? A reunião conjunta entre Prefeitura e Estado com todas as secretarias envolvidas no tema. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria Social do Estado e do município. E a Segurança Pública, Estado e município. Estávamos agora desde as 10 da manhã, a reunião continuou, eu tive que sair para vir aqui para nossa entrevista. A reunião continua uma vez por mês, no mínimo. No início a gente fazia uma vez por semana, agora uma vez por mês nós fazemos essa reunião conjunta e toda semana nós reunimos social do Estado com social da Prefeitura, segurança do Estado com segurança da Prefeitura, para tratar de ações para que a gente consiga continuar devolvendo. Você está o centro entusiasmado, dá para para o perceber. cidadão de bem. É porque a gente vê resultado. E quando a gente vê resultado, eu, por exemplo, vou ter nessa reunião hoje lá no centro, João, gente que está indo lá para agradecer. Olha que legal, né? Pessoal de Conseg que está indo lá, já falou, não, a gente só queria uma reunião para agradecer ao vice-governador, claro, ao agradecer a mim, eles estão agradecendo ao governador, Tarcísio, ao prefeito, né? Então, Outro dia eu é vi um bacana ver corretor de isso. imóveis falando que vale a pena você comprar um apartamento hoje no centro. Porque quando chegar o centro administrativo, Vem aí o Campos Elíseos. diz que vai valorizar 4 vezes o imóvel. Então hoje, quem puder, hoje... Que bom poder ver isso, né? Tem retrofit. Sabe o que é retrofit? Chique esse nome, né? Os caras pegam É aquele. de passar no cabelo? Eu explicando a nossa. Tu pega um prédio antigo, E- vai lá, dá uma modernizada no bichinho, banho de loja, É isso. né? Trata ele e ele relança ele com novos. Tiveram 5 lançamentos de retrofit no centro. Todos vendidos já. É impressionante. Lá na região central, aqui da região central da cidade de São Paulo. Então, Meu centro, nova vida. então, e aí o pessoal fala, não, mas esses retrofits são para apartamentos mais chiques, né? Mais caros. Que bom, o centro tem que ter todo mundo. Tem que ter, É isso. tem que ter os conjuntos habitacionais como a gente entregou e está construindo. Tem que ter moradia mais cara, tem que ter comércio mais sofisticado, bons restaurantes, restaurantes populares. A gente quer o centro vivo. Mas esse é o sonho de todos nós que moramos no centro. Moramos durante muito tempo no centro. Quando eu vim do Rio de Janeiro, João, eu fiquei no Normandia e no Roma. No Durante centro? praticamente. No centro. Então o centro era a minha cidade. Eu não conhecia Normandia é São Ipiranga, Paulo. não é? Ipiranga. Ipiranga. Eu não conhecia São Paulo, eu conhecia o centro da cidade. O centro da cidade era uma coisa maravilhosa, fantástica, né? A rodoviária era no centro, não é? A rodoviária era, na Duque de Caxias, né? isso mesmo. Exatamente. Você frequentou a Praça Princesa Isabel, que hoje é o Lógico. Parque Princesa Aliás- Isabel, e você aliás- pode frequentar de novo. Aliás, porque peguei tá muito lindo. ônibus E ali. investir. É do Viu? lado do aliás, terminal. aliás, peguei muito ônibus ali. Quer É dizer, isso mesmo. entende? Porque realmente você vai para qualquer lugar, ia para qualquer lugar de São Paulo, Santa Amaro, É isso Zona mesmo. Leste, Zona Oeste, você pegava ali o. E já o que ônibus. você falou dali, é justamente ali na Praça Princesa Isabel, ali também onde tem hoje o terminal, que nós vamos fazer a esplanada do centro Não, e o administrativo. projeto foi Administrativo. aprovado, Opera 4, Isso coisa mesmo. mais linda do mundo, Isso né? mesmo. Então é ali Urbanismo. que nós vamos construir o centro administrativo, onde nós vamos trazer mais de 20 mil servidores públicos ali para a região central. Mais de 20 mil? Servidores públicos em vários prédios, para que a gente possa ter não só comércios na parte de baixo, a gente fala de fachadas ativas, fluidez pública, né? Para que a gente possa atrair novos negócios com base nesse centro E está administrativo. próximo da população, né? Porque o Exatamente. Morumbi está muito longe, né? É verdade, é verdade. Muito, o Morumbi é muito longe, O nome né? de Jardim Centro, né? O centro já é outra Eu coisa. queria uma dúvida que eu tenho, Felício. Vocês hoje, vamos trazer a Cracolândia
como um mapa de guerra. Hoje, vocês sabem onde está o traficante, onde está o hotel que serve como base, onde está a prostituta, onde está o usuário. Mas eu queria saber de você o seguinte, a partir do momento que foi mapeado, que vocês sabem tudo onde está cada coisa, como é a estratégia de ação, e uma outra coisa que eu queria saber de você, que é um grande gestor. Para mim foi uma grande decepção ver agente público corrompido. No caso agora da Cracolândia. Como é que você evita isso para não ter vazamento de informação, não prejudicar uma operação tão séria? João, uma operação dessa, uma situação dessa de guerra, como você muito bem colocou, sempre terá um agente público envolvido. Que é triste, né? Lamentável. Sempre haverá. Quando a gente fala de crime organizado, claro sempre que eles haverá. têm os tentáculos também dentro senão não das consegue, estruturas senão não públicas, consegue, né? senão não consegue Agora, fazer. isso são exceções, é importante dizer. Isso, Eu vi aí. gente que usou, né? Na verdade, acho que até o promotor usou, talvez não com esta intenção, de querer comparar com as milícias do Rio de Janeiro. Não Nada, tem. nem que chega nem Não. perto Não. Ele não disso. tem ideia do que é milícia no Rio. É. Eu sou de lá. Agora, Então, deixa eu- aqui o que a gente teve foram ações isoladas de maus profissionais que têm que ser punidos exemplarmente. Aliás, não só agora, mas o governador Tarcísio tem realizado muitas punições de policiais militares, Sim. policiais civis que não atuam da forma correta. Lamentavelmente, toda a profissão tem. Se você olhar, tem médico assim, tem jornalista assim, políticos, enfim. Em todos os setores nós temos o pessoal que não atua da forma correta e ali não foi diferente. A investigação era ampla e chegou também em alguns guardas civis municipais, agora tem policiais militares, Sim, policiais civis, que envolvido. também estão sendo investigados, né? Então, quando a gente fala de crime organizado, a gente tem que pensar que, lamentavelmente, eles acabam estendendo Completando também. essa pergunta do João. Tem alguma parada, João? Oi? Não. Tem alguma... Não. Tem 2 minutinhos, você me dá 2 minutinhos? Lógico que sim. Só para falar com a nossa querida Luana. Luaninha, você tá por aí, Luana? Fala, Joãozinho. Tô aqui, viu? Direto da Pele Convida, com muita coisa boa pra galera daí. E olha que coisa boa, porque eu já falei aqui, doutor João Almeida. A Nazilda, nossa querida Nazilda, perguntou se o doutor João faz um vídeo explicando como é que usa Iluminize Face. Eu falei, claro que faz, né, Luana? Faz, com certeza. Inclusive, ela pode entrar no Instagram dele, no Facebook, que é Doutor João Almeida. Doutor por extenso, hein? Doutor João Almeida. Entra aí que vocês vão entender quem é que está por trás desse tratamento maravilhoso que tem trazido grandes resultados para quem está com aquela dor, né? Aquela autoestima baixa, que se olha no espelho e vê que a pele está envelhecida, né, João? Então, a gente tem aqui esse tratamento campeão, todo mundo conhece, que é o Iluminize Face. Tá? Dr. João Almeida assina esse tratamento e ele tem também o teste de eficácia comprovada, tá? São milhares de pessoas que são submetidas a esse teste, tá? Comprovado, para que você veja que realmente ele funciona. E o que acontece com o uso imediato? O que acontece com o uso depois de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas? E aí você vai entendendo que ele atua como um preenchedor, rejuvenescedor e clareador da pele. É incrível. Vou dar o telefone, João, para quem quiser aproveitar, que a gente está liberando aqui R$200 de crédito. Isso aí é presente, tá? Liga agora, você tem R$200 de crédito para você adquirir qualquer tratamento aqui da Pele Convida, que leva a assinatura do Dr. João Almeida, que eu já dei até o Instagram, que é Dr. João Almeida, por extenso, doutor. O telefone, 0800 580 2764. Anota, liga, porque esse crédito não é toda hora. 0800 580 2764. E aí a gente está aqui falando do nosso tratamento queridinho, que é o Iluminize Face. Nesse tratamento, ele vem com sérum facial, que ele tem uma alta concentração de vitamina C e deixa a pele com aspecto de mais jovem. Ele atua também como um preenchedor, como clareador. Ele é um potente clareador de manchas. Tá? E funciona mesmo. Se você tiver com manchinhas na sua pele, experimenta esse sérum que você vai entender o que vai acontecer. E junto com o sérum, nesse tratamento que a gente está fazendo um combo aqui, João, ele vem também com as cápsulas de colágeno e ácido hialurônico. Não tem efeito colateral, são 100% naturais. E diferentemente de tudo que a gente vê por aí, essa daqui leva a assinatura de um médico renomado, que é o Dr. João Almeida. Então, assim, é um tratamento completo, você vai tratar de dentro para fora, de fora para dentro, com o sérum facial e com as cápsulas de colágeno, e você vai ver uma pele mais bonita, uma pele mais saudável, né? O efeito Botox diário, que eu sempre falo aqui, né? Que vai clarear as manchinhas da pele, vai trazer uma pele jovem, rejuvenescida, né? Ele traz também o ácido hialurônico,
que vai preenchendo as ruguinhas, as linhas de expressão. Se você tem bigode chinês, pé de galinha, bolsa na área dos olhos, ruga na testa, inclusive até no pescoço, no colo, nas mãos. Então liga aí, 0800 580 2764. Esse é o telefone para você levar agora o seu combo da Juventude by Dr. João Almeida e ainda com bônus de R$200. Tá bom demais, né, João? Tá maravilhoso, você arrebentou. Como sempre, um sucesso. 0800 580 2764. Nazilda, entre em contato, vai no Instagram, Dr. João Almeida, Pele Convida, autoridade em rejuvenescimento facial, tratamento da face, evitando a flacidez. 0800 580 2764. Iluminize Face. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Nas ruas da capital. Oferecimento: para que o fogo da paixão nunca se apague, conte com a Cielo para simplificar seu negócio. Cielo, juntar forças é nossa paixão. Olá, boa tarde. Começo falando da Marginal do Tietê, colisão de duas motos na Marginal, sentido Castelo Branco, na transposição da pista central para local, a 100 metros após a ponte da Vila Guilherme. Unidade de resgate e policiamento acionado, o CT sinaliza o local. Atenção, quem chega a Tietê pela Ayrton e Dutra, permaneça na pista expressa até a passagem pela ponte da Vila Guilherme. Para que o fogo da paixão nunca se apague, conte com a Cielo para simplificar seu negócio. Cielo, juntar forças é nossa paixão. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. A rádio dos melhores ouvintes. Dos melhores ouvintes. Capital. No inverno, as temperaturas caem e as pessoas em situação de rua sofrem com frio. Nessas horas, é muito importante o acolhimento. A prefeitura tem equipes por toda a cidade, mas precisa da sua ajuda e da sua atitude para saber onde essas pessoas estão. Ao ver alguém passando frio nas ruas, ligue 156 e solicite o acolhimento. Prefeitura de São Paulo. Informação de utilidade pública autorizada pelo TRE. Roberto, e essa programação da capital, hein? Está dando o que falar, menina? Ah, eu tô sempre ligadinha. Desde a meia-noite ouvindo música boa. É flashback. Recordar é Viver, com Everaldo Silva e Pedro Casagrande. Às 5 da manhã eu ouço Fernando Riquetti com o Brasil Caminhoneiro. Toca a buzina aí, cê tá doido! E o Laércio Maciel, hein? Continua às 6, trazendo as principais notícias do dia no Desperta Capital. Eu fico ligadinho no Momento de Fé com o Padre Marcelo Rossi às 8 da manhã. E você? Claro! Ainda mais que depois, às 9, tem o Tamo Junto com João Ferreira. E eu adoro as fofocas da Ângela Matos. Ó, eu tô ali no Troca de Opiniões. Adoro um bom debate das 11 à 1. Vem com a gente. Vem com a Capital. Capital FM. A rádio que é a sua cara. Todas as quartas, no programa Papo de Salto, tem a participação da Dona Eliana, a cigana, taróloga e conselheira espiritual, trazendo uma mensagem para você. Então venha participar com a gente, desvendar os segredos da cigana. Dona Eliana, no Papo de Salto, às 5 da tarde, aqui na Capital. Você é nosso convidado especial. Capital FM 77.5, a companhia do motorista no trânsito de São Paulo. E agora de volta ao Troca de Opiniões, onde as discussões continuam intensas e as ideias não param de fluir. Patrício, meu irmão, tá uma delícia o nosso papo no ar e fora do ar com o vice-governador. E você queria complementar aquela questão que eu tinha colocado, né? Quando eu disse o seguinte, quando você, como disse o governador, mapeou tudo, está tudo mapeado. Agora, o que vai ser feito exatamente com o usuário de drogas? Porque ele está espalhado por São Paulo, ali pelo centro da cidade inteira. Estive no centro da cidade agora, semana passada, e vi que eles estão espalhados. Eles não estão mais num local só, estão mais espalhados. Como resolver essa situação do usuário? Porque eu sei que sempre, uma discussão que sempre fica, e toda vez que nós falamos com alguém aqui, com uma autoridade, a resposta é sempre essa: nós não podemos fazer nada porque tem ação dos direitos humanos, tem ação, né, do direito de ir e vir, essa coisa toda. E a gente quer saber exatamente isso. Eu tenho certeza que o ouvinte como diz o João, o quarto debatedor, quer saber o quê? Quer saber exatamente isso, como resolver o problema do usuário.
Existe uma solução determinada para isso? Olha, Patrício, de fato, essa foi a nossa primeira preocupação, você está Sim. certíssimo. Então, em abril, nós abrimos, estou falando do ano passado, Sim. né? Nós abrimos o Hub de Cuidado com Crack e Outras Drogas, justamente com foco nessas pessoas em vulnerabilidade. Por isso que a gente não gosta de chamar de Cracolândia. Porque Cracolândia parece que é um parque de diversões. E, na verdade, aquelas pessoas estão lá em vulnerabilidade. Ninguém está lá porque quer. Né? A pessoa sofre de um problema, uma doença, e ele precisa ser tratado para aquilo. Uma doença séria. É claro que alguns ainda não despertaram que eles precisam desse tratamento, desse De cuidado. ajuda. Né? E nós já atendemos mais de 20 mil pessoas no Hub de Cuidado com Crack e Outras Drogas. Nós já levamos ou para internação em hospitais especializados, ou para acolhimento em comunidades terapêuticas, mais de 9 mil usuários. Né? Então, olha que coisa bacana a gente poder dar o oportunidade. Eu costumo dizer que se a gente salvar uma vida, já está bom demais. A gente tem muito mais do que isso ao longo desse pouco mais de 1 ano e 3 meses de trabalho. É claro que o trabalho se dá ainda no convencimento. Então, nós temos equipes da saúde e do social todos os dias. Hoje, os usuários estão mais concentrados na Rua dos Protestantes, por volta. Quanto você acha, João, que tem de usuários ali na Cracolândia, como é conhecida? Você que está nos escutando. 3 mil pessoas. 3 mil, vamos lá. Quem dá mais? Eu acho que tem 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Então, eu vou dizer uma coisa, pasmem. Rua dos Protestantes, que é o ponto dos usuários hoje, chamada Cracolândia. De dia, contados, diariamente. Na verdade, contados 2 vezes por dia. Entre 200 e 300. Contagem e recontagem. Entre 200 e 300 usuários na parte da manhã até o início da tarde, o finalzinho da tarde. À tarde, esse número começa a aumentar à noite, chega a 800 usuários, 800, vamos chamar 800 a 1.000 usuários, e de dia, de novo, retorna. Olha só como é uma imagem diferente do que... Não que 200 usuários seja pouco, eu também não acho. Aliás, uma situação degradante que a gente vê aquelas pessoas em vulnerabilidade, muitas delas numa situação muito difícil. Então, esses números que a gente ouve aí de 10 mil, 20 mil, isso é exagerado? A gente tem que tomar cuidado. Uma coisa é o morador em situação de rua, Não, esse que tem, normalmente esse ele está associado ao álcool mais do que ao crack. Isso. A outra coisa é a vulnerabilidade. Cracolândia, que hoje está, sim, concentrada na Rua dos Protestantes. E a gente tem moradores em situação de rua que preferem a região central, como você. Então, você está correto também ao olhar o morador em situação de rua. Então, são duas coisas que a gente tem que separar, até para poder dar o atendimento diferente para cada um deles. Tem morador em situação de rua que, às vezes, é uma família inteira. Então, é um perfil diferente desse usuário. Esse usuário tem uma outra jornada, e a gente tem, por exemplo, hoje 1.000 ex-usuários que passaram por esses... Ex não, porque não existe ex, né? Você tem que estar toda hora em acompanhamento e tratamento. Mas a gente tem quase 1.956, para ser mais exatos, que participam do POT, que é o Programa Operação Trabalho da Prefeitura. Eles recebem R$1.000 e eles fazem esse serviço longe da região central. Eu encontro muito eles no Brás, encontro muito por no ali. Belém, lá Isso. nessa região então toda. Eles também têm essa oportunidade de capacitação e também de renda. E olha que coisa, para eu encerrar, que coisa interessante. Primeiro, pela primeira vez, todos os usuários hoje são qualificados. Nós sabemos quem estão lá. Sim. Sabemos quem está lá. A gente tem uma operação, né, que a gente faz com uma certa frequência justamente para qualificar os usuários. E vou dizer para vocês, sem medo de errar, 60% desses usuários da cena aberta de uso estão descumprindo medidas judiciais. O que significa isso? Estão escondidos. Que ele não é procurado, mas ele está solto ou em liberdade condicional ou aguardando julgamento e tem que seguir uma série de regramentos que o próprio juiz dá para ele. E claro que o regramento é que ele não pode estar consumindo droga ou após as 10 horas da noite fora da casa dele. Então ele está descumprindo medidas judiciais. O que nós estamos fazendo? Notificando a justiça de todos esses descumprimentos, porque ele pode ter a regressão do regime semiaberto para o regime fechado. Ele corre esse risco, porque ele não poderia estar lá, por determinação do juiz, não é nós. Que estão na hora que o juiz dá a ele o benefício, ele fala o seguinte, olha, você pode ir agora em liberdade, né? Sim, mas você vai ter que, olha, tem que 10 horas da noite tem que estar em casa, não pode frequentar bar. Colocar tornozeleira. Em alguns casos sim, outros não. Então agora a gente tem que 60% daquelas pessoas que estão lá, repito, estão descumprindo. Então agora nós estamos esperando que a justiça também nos apoie, nos ajude em relação a julgar essas pessoas que estão descumprindo medidas judiciais, por exemplo. Olha, quem está acompanhando esse trabalho que está sendo desenvolvido pelo governo do Estado,
em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, em conjunto com todas as autoridades que realmente estão envolvidas nisso, sabe que o trabalho está sendo feito e bem feito. Mas o ouvinte, se eu abrir aí o WhatsApp para o ouvinte, a Ângela está lá interagindo vai com ser ele. uma loucura se a gente fizer, porque tenho certeza que a pergunta sempre será essa. Tudo bem, o trabalho do convencimento vem sendo feito, ou seja, o trabalho da saúde vem sendo feito, o trabalho da aproximação com o usuário vem sendo feito. Mas por que não as ações compulsórias? Por que não se pode fazer uma ação compulsória? Pegar esse grupo todo e criar, por exemplo, foi feito aí vários hospitais de campanha para a Covid. Por que não se usou esses espaços, por exemplo, para tentar executar uma ação compulsória em cima desses usuários? Como eu disse, eu tenho certeza que o trabalho vem sendo feito e quem está acompanhando, como nós acompanhamos, De perto, muito né? bem feito. Mas sempre a pergunta do ouvinte vai ser essa: por que não compulsoriamente? É verdade, é uma boa colocação. O que eu posso dizer é que nós temos hoje 120 usuários que estão sendo acompanhados mais de perto, né, que uma situação mais grave e mais crítica. Nós tínhamos 120. Dos 120, nós já conseguimos convencer 70 a sair da cena aberta, mais da metade da cena aberta. Então, no convencimento. Hoje, a internação compulsória já é permitida, mas ela tem um rito legal. Você não é você que vai lá e interna compulsoriamente alguém. Quem tem que internar é a justiça, em conjunto com a saúde e em conjunto com os governos estaduais e municipais. Então existe já, legalmente, já é possível. Todo mundo fala, mas internação compulsória, mas já é possível. Mas não é uma burocracia muito grande para tratar um doente? Gigantesca. Uma burocracia grande, João, para tratar um doente. Gigantesca, mas é o que determina a lei. Sim, aí você não pode ir contra a lei. É isso, exatamente. Né? O que nós temos em alguns casos, e é importante dizer que também não são maioria, são as internações involuntárias, que aí é diferente. Então, por exemplo, você tem um parente seu que você quer internar. Aí você pode, em nome dele, pedir essa internação. Esse é um ponto. Já teve um caso lá da cena aberta. Olha que coisa interessante. Uma senhora, né, usuária, que resolveu procurar o hub para o cuidado e atendimento. Nós atendemos ela pediu para que fosse buscar o marido dela lá na Cracolândia, na cena aberta de uso também, porque ela também era de lá, para que eles pudessem fazer o tratamento juntos. E assim o fizeram. Então, olha que juntos, não juntos fisicamente, mas ela numa clínica e ele em outra clínica, e eles dois foram se tratar ao mesmo tempo, né? E ela pediu para que a gente pudesse buscá-lo. Então, existe também a internação involuntária, mas o que a gente vê é que a gente tem muito trabalho pela frente. É claro que conforme a gente for diminuindo ainda mais o núcleo, vão sobrar aquelas pessoas mais comprometidas, né? Ou melhor, mais comprometidas na sua saúde comprometida, na verdade. Com a sua saúde mais comprometida. Que elas não têm nem condição de, às vezes, avaliar algo por si, né? Então aí talvez seja o momento correto da gente usar outras formas. Ontem, por exemplo, eu também estive no Ministério Público, falando justamente sobre esse tema, a importância. Eu lembro quando nós recentemente colocamos um gradil ali para dar melhor acesso para as ambulâncias, para os profissionais de saúde, inclusive num socorro para aquelas pessoas. Né? Um socorro a primeira imediato. Reação foi já pedir para arrancar. Ministério Público pediu, não, tem que tirar, sem nem conhecer o que foi feito. Aí depois que todos foram visitar, viram o que foi feito, entenderam que o direito de ir e vir está garantido e que realmente aquela grade ali ajudou muito a salvar vidas, aí se reverteu, tá lá, os próprios usuários eles aceitam a grade, obedecem ali a demarcação que a grade traz, então isso tem dado um resultado melhor para salvar mais vidas. Então, às vezes, as pessoas que não estão no dia a dia, né, às vezes até autoridades, né, da Justiça, do Ministério Público, da Defensoria, às vezes tem uma opinião muito simplória, sem conhecer profundamente o problema. Todas as nossas ações lá têm sido muito estudadas e com base científica. A ciência acima de tudo. Então, pela primeira vez, nós sabemos quantas pessoas foram cuidadas, qual é o perfil, por exemplo. Eu posso te dizer que lá 6% são mulheres. 94%, entre 6% e 8% são mulheres. Entre 94% e 92% e 98% são homens, por incrível que pareça. Aliás, entre 94% e 92% são homens. Então, a gente chegou a ter mulheres grávidas ali. Hoje não tem mais mulheres grávidas. Então a gente está tendo um olhar muito especial, cuidando daqueles que são prioritários. Cada dia um olhar cada vez mais micro. Exatamente. Você tem que ir se aprofundando. E não é simples. Se fosse simples, não seria um problema de 30 anos, né, João? Eu vou mudar seu sobrenome por 1 minuto. Vai ser Felício Ramute Calderano.
Porque a Ângela quer fazer um ping-pong com você. Claro, com o maior prazer. Tem os comentários. Bom dia, Felício. Né? Bom dia, governador. É um prazer recebê-lo aqui na nossa casa. Tem os comentários aqui dos nossos ouvintes e muitos falando da questão da segurança, né? O Fernando Jobs, por exemplo, fala da questão da região ali central, Santa Efigênia, e ele comenta que ele tem vários amigos que tinham lojas ali na região e que agora só atendem online porque cansaram, né, da questão da violência. Aqui no WhatsApp tem uma ouvinte, a Silvânia, falando de uma questão específica relacionada aos usuários de drogas e as pessoas que estão em situação de rua ali no Poupa Tempo, ali na Rua do Carmo, Poupa Tempo C. Ela fala da questão que muitos usuários e moradores em situação de rua fazem ali do banheiro mesmo, que é para o povo usar e tudo mais, um point, né? E os seguranças, infelizmente, eles não conseguem ali fazer muita coisa. Então ela faz esse desabafo em relação ao Poupa Tempo C. Tem o ouvinte Rodolfo Dias na live também, falando sobre as rondas, da importância da ronda policial, né? Que a polícia na rua realmente gera mais segurança. Então, os comentários aqui, Felício, sempre assim voltados para essa questão da segurança na cidade. Alguns falando da insegurança na periferia também de São Paulo. E aqui são alguns dos comentários Angela, dos nossos ouvintes. E eu queria fazer uma defesa para a segurança de São Paulo. O comandante da Polícia Militar esteve aqui. Coronel Cássio. Coronel Cássio. E ele falou assim, João, todos os ladrões de celular já foram presos, pelo menos 3, 4 vezes. Todos. Não há um que passe na televisão que não tenha sido preso. Mas são colocados em liberdade. Patrício falou, por exemplo, de um ponto da rua, eu já sei até onde é, na Rua dos Guaianazes, que normalmente tem origem... a gente já aprendeu vários, por isso que eu estou dizendo, sem preconceito, né? Mas a origem africana, porque existem uma máfia que leva os celulares para fora, inclusive para o uso do crime organizado lá fora. Né? E a gente aprendeu várias vezes, inclusive, né? Só que o crime de receptação é um crime de menor potencial ofensivo. O cidadão vai para a audiência de custódia e no dia seguinte lá está o policial cruzando com o mesmo cidadão que era o receptador. O Coronel Cássio falou aqui. Mas, viu, João, nós somos aqui, na verdade, nós temos uma televisão aqui na nossa rádio. Né? Aqui... Porque nós temos uma televisão aqui. Porque a gente fica numa visão privilegiada. Só que todos foram presos. Vê que a garotada... O negócio das bikes lá, né? Aqui diminuiu bem também, aqui na Paulista. Agora, todos os indicadores, por exemplo, indicador de homicídio, de roubos na capital e no estado diminuíram. Aliás, o homicídio, ano passado, foi o menor número da história de 21 anos de homicídios no estado de São Paulo. A gente sabe que tem que avançar muito na questão da segurança pública, especificamente a cidade de São Paulo está com essa questão da câmera, eu vou chamar o Smart Sampa, né? Que é essas questões das câmeras de inteligência, que vale lembrar que foram proibidas, né, pelo judiciário em algum momento de serem implantadas, só atrasou a implantação por volta de 1 ano e meio, e eu estou falando das câmeras porque, como eu fui prefeito de São José dos Campos, eu vi a diferença que a cidade teve antes e depois das câmeras em relação aos indicadores. São Paulo vai avançar muito na segurança pública por conta dessas 20 mil câmeras que estão sendo implementadas pela prefeitura. Então, isso vai ajudar muito e está tudo integrado com o Estado. Nós estamos, na verdade, terminando a integração das câmeras com reconhecimento facial, se a pessoa é procurado, se já teve passado, tudo isso vai estar integrado. Isso vai ajudar muito. Mas nós não podemos ficar falando da justiça, nós temos que fazer o nosso trabalho. Por isso que a gente tem indicadores menores de roubo também na cidade de São Paulo, mas sabemos que tem muito por fazer. O governador Tarcísio está determinado, você sabe pelo Coronel Cássio, né? O quanto ele tem trabalhado. Sabe atirar muito bem, eu falei, guarda a arma. O nosso secretário Derrite, que pela primeira vez é um secretário que era policial militar de operação, né? O próprio Nico, que é da Polícia Civil, que é o secretário executivo, secretário adjunto. Então a gente tem um grande time na Secretaria de Segurança. Respondendo à Praça da Sé, eu vou entrar em contato nessa questão do Poupa Tempo, para a gente poder ordenar, falar até com a prefeitura, se não existe algum equipamento público da prefeitura que também pode ser usado, às vezes, exclusivamente para esse tipo de público, um pouco diferente do público do dia a dia do Poupa Tempo. Então é por isso que eu gosto de falar com as pessoas diretamente. É um problema que só quem vive que pode nos relatar. E a capital tem essa vantagem de estar perto nesse momento a gente tem uma das maiores audiências, graças a Deus. Eu queria te fazer uma pergunta. Esse ano eu trabalho com cobertura de eleição há muitos anos, né? E esse ano vai ser seguramente a mais difícil de todas por causa do fake news.
da inteligência artificial. Você acredita que, em função das eleições municipais, possam surgir fake news com relação ao trabalho do governo do Estado, que vocês tenham que se defender? Como é que você chama a atenção da população para não ser enganada? Bom, essa é uma boa pergunta, porque nós não temos uma resposta definida do ponto, porque realmente essa questão das fake news, agora a inteligência artificial... Que usa a voz da pessoa. Usa a voz. A gente não sabe qual será o limite disso nessa eleição. Nós estamos atentos e sim, eu acredito que você tem razão, podem haver sim fake news espalhadas. Eu vou dizer... Até com Cracolândia mesmo. Eu vou dizer, tem um caso real. Posso te dizer que já aconteceu e espalhou de uma certa forma que teve Como se fosse verdade? Sim. Por exemplo, que nós estamos levando usuários da Cracolândia para cidades e largando nas cidades, em outras cidades. Então, por exemplo, teve uma fake news como essa que está sendo combatida pelo prefeito, né? Inclusive é o prefeito de São José dos Campos, né? Está sendo combatida lá em São José dos Campos, porque dizem que a solução para ter diminuído o número de usuários foi que a gente pegou os usuários e levou para cidades do interior. Por exemplo, São José dos Campos largou eles lá na rua em São José dos Campos. Uma fake news e que colou. Por quê? Porque aumentou o número de moradores em situação de rua em todas as cidades, por conta da pandemia. E aí o pessoal associou isso com essa fake news de que estaria sendo transferida as pessoas e largadas lá sem tratamento. O que não é verdade, obviamente. A gente tem todo o cuidado e uma linha de tratamento em vários estabelecimentos que cuidam dessas pessoas e a gente acompanha tanto a chegada quanto a saída deles. Por isso que a gente defende o rádio, porque o rádio não tem fake news. Resposta imediata. A resposta é imediata. A coisa acontece aqui... Quem recebeu esse vídeo já sabe que é fake. Já sabe que é fake, né? Então aqui não tem realmente isso. Por isso nós defendemos o rádio. Principalmente nessas épocas de eleições, o rádio é fundamental, sempre foi, né, João? E uma coisa, Patrícia, que eu acho importante o Felício estar aqui hoje, que é fato, não é fake, o vice trabalha demais. Né? Muita gente ouve só o governador no noticiário, o nome do governador, mas o Felício trabalha muito, muito. Então é importante que as pessoas saibam que vice não é uma figura decorativa. Se fosse para ser decorativo, o Felício não teria aceito. Na verdade, isso também depende do quem é o gestor principal, né? O governador Tarcísio é que, na verdade, me confia missões e tarefas, então eu sou muito grato a ele, que tem essa confiança em mim, ainda que não com uma secretaria específica, justamente para poder atuar em áreas onde envolvem várias secretarias. Então, no caso da Cena Aberta de Uso, eu também sou o presidente do Conselho de Desestatização, então, obras como essa do túnel imerso Santos-Guarujá, o trem Intercidade São Paulo-Campinas, a gente teve a oportunidade de acompanhar a privatização da Sabesp e os benefícios que ela trarão. Então eu também sou o presidente desse conselho. Você é muito transparente. Sim. Saiu mais uma aprovação do governo do estado de São Paulo. Aumentou o número de ótimo, né, o bom, o regular. Você, com a sua assessoria, o que ainda há uma carência? Quando você vê alguém avaliar como regular ou que não está bom, normalmente essa pessoa está reclamando do quê? Que você queira melhorar ainda. Então, primeiro, nós temos dois vieses de avaliação em relação ao governador, ao governo do estado de São Paulo, né? O primeiro é no estado como um todo, onde ele tem mais de 70% de aprovação, né? Então, uma aprovação no interior, do trabalho que a gente tem feito no agro, no desenvolvimento de empregos em todas as regiões. E uma outra aprovação na cidade de São Paulo, que é um nível de aprovação, que é essa que você está falando da última pesquisa, por volta de 36% de ótimo e bom. A gente sabe que aqui a gente tem muito por fazer em relação ao transporte público, metrô, CPTM, evoluir ainda mais, um grande projeto de expansão, e as estações CPTM eu inaugurei recentemente na região metropolitana, eu tive a oportunidade de inaugurar estações da CPTM, a CPTM avançando cada vez mais com a sua qualidade, os nossos projetos de expansão, as novas linhas que surgem, então a gente tem muitos investimentos nessa área. E acho que quanto mais esses investimentos forem se consolidando, mais a população da cidade de São Paulo, já que o metrô essencialmente atende a cidade de São Paulo, tanto o metrô quanto o trem, né? Essencialmente atende a cidade de São Paulo, e a gente vai ter cada vez uma melhor aprovação. Por exemplo, obras abandonadas há tanto tempo, como a linha Ouro 17, o monotrilho ali de Congonhas, que agora foi retomada pelo governador, e aí quando for entregue, a população vai reconhecer que era uma obra para a Copa de 2014, aquela obra. Lembra? A obra do monotrilho. Eu lembro lá. Que não foi inaugurada. Era para ser inaugurada na Copa de 2014, nós vamos entregar agora em 2026. Outra obra importante. Na Copa do Mundo Feminina. Outra obra é verdade. Outra obra de 30 anos esperado, o Rodoanel Norte. Nossa. Voltamos, o Rodoanel vai livrar o trânsito nas marginais, então ela já está em execução, o Rodoanel Norte. Então, obras importantes
que eram há muito tempo aguardados pela população da cidade de São Paulo, e conforme o governo vai entregando, a gente vai ter uma aprovação cada vez maior. Então, a gente sempre olha com muito cuidado para a gente saber onde vamos pode estender melhorar. já esse convite pro Felício, para ele vir aqui falar sobre essa infraestrutura do estado de São Paulo, que é muito importante. E é legal que gente. assim, as pessoas sabem que a aprovação é de 70%, mas há algumas coisas reivindicadas que eles acompanham. Sem dúvida. Eles sabem os anseios, né? Sem dúvida. Eu quero te o agradecer. estado é um né? estado com dimensões continentais, né? A gente tem que sempre estar de olho em cada É cantinho. uma pena que você tenha um compromisso 1 hora lá na Boa Vista. Isso mesmo. Porque agora o Patrício vai me levar para uma boa mesa. Opa, aí sim. Não, mas aí sim. Na próxima aí, pode me inscrever nessa. Pode me inscrever nisso aí, Mas, que o obrigado Boca de Livre é com a coração. gente mesmo. Aqui. Pelo Obrigado, carinho que Felício. você tem com a Rádio Obrigado. Capital, o respeito. Obrigado É o que a gente fala, a Rádio Capital nesse momento tem uma das 4 maiores audiências nesse horário. Então não é comigo, não é com o Patrício, é com o povo que você pode dizer aquilo que está sendo feito, né, o que vai acontecer. É um ano de eleição municipal. Então, quando você puder, vem visitar a gente. Eu que agradeço essa grande oportunidade de estar mais próximo das pessoas, da população da cidade de São Paulo, através da Rádio Capital. Dizer a cada um de vocês que o trabalho, a gente vai continuar acordando cedo, arregaçando as mangas junto com a nossa equipe, para devolver o centro para o cidadão de bem, para o turismo, para o comércio, para quem mora na região central. A gente sabe que tem muito por fazer, avançamos bastante e vamos continuar contando com todos. Afinal de contas, né, uma cidade, um estado dos sonhos se constrói com a participação de todos, e reiterar um convite para que cada um de vocês nos ajudem a continuar construindo o estado dos nossos sonhos. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Patrício, meu amado, encerre o nosso troca de opiniões não, de eu hoje. jamais faria isso. Quem Não, vai por encerrar favor, hoje please. é você. Não, por favor. Então, Agradecendo mais uma vez a sua presença. agradecer a você aqui a minha participação, né? Que para mim é uma satisfação Pra mim enorme. também. Receber aqui o vice-governador do estado de São Paulo é sempre uma coisa agradável, algo sempre agradável, até porque não esconde nenhuma resposta. Não, ele fala de Ele tudo. não foge de nenhuma resposta, isso é muito bom. E o combinado é que não tem nada combinado. O combinado é que não tem nada combinado. Não, e, assim, pode voltar para falar da escola cívica, vamos falar sobre muita infraestrutura do estado de São Paulo, que realmente precisa de ser E conversado. pela nossa amizade, o respeito, carinho que eu tenho por você, admiração, se puder pelo menos colocar um pedalinho lá no túnel, eu te agradeço. Eu não sei se você... E eu vou dizer uma coisa pra você. E eu não sei se você ficou sabendo, mas sei que você tem um amigo em comum comigo e que fez aniversário ontem. Gilberto Kassab. Parabéns, ele mandei mensagem. Pra ele. Pessoal, assim já tá chegando. Obrigado, Gê, Boris. Obrigado a você, Vicky, Fabinho, Vini. Tamo junto. Amanhã, 9 da manhã, a gente se encontra. Até às 11. Depois, às 11, o debate mais importante do rádio brasileiro. Troca de opiniões. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Troca de opiniões. Prontos para explorar